A paz do Senhor a todos, tudo bem com os irmãos? Estou muito feliz que você está aqui com a gente, né? Que Deus abençoe a todas as famílias que estão aí nos assistindo, né? Então, como Elias já disse, o nosso tema da lição é a lição 2. Se você não adquiriu sua revista, pode adquirir com o Elias ou com o Gilberto, né? Então, quem puder nos acompanhar na lição 2. Deus abençoe. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Aí nós vamos para o objetivo da lição. Os objetivos das lições de hoje é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo, né? O texto áureo é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, 1. E a verdade aplicada, os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino para alcançar os povos, para que todos o adorem, né? E os textos em referência, irmãos, se vocês quiserem acompanhar, se você não tem a sua revista ainda, você pode acompanhar em Salmos 2, Salmos 22 e Salmos 110. Né? No Salmo 2 nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? É o verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se, macumunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. E o Salmo 110, verso 1, diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa aqui, se você quiser adquirir a revista, como eu já disse, o Gilberto e o Elias pode adquirir com eles, tá bom? Que Deus abençoe a todos, né? A todos que estão nos assistindo, né? Vamos fazer uma oração agora e que a paz esteja em todos os lares, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te glorificar e te agradecer, Senhor. Nós queremos também, Senhor, pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Deus, que está do outro lado aí assistindo, Senhor, pela internet. Que o Senhor abençoe essas vidas, abençoe suas famílias, meu Pai. Cuide, Pai, de cada um. Em nome de Jesus, eu te peço também pela vida da Dani, usa ela em todos os momentos, Senhor, cuida dela, abençoa, Pai, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos. Amém. Bom, Pai Senhor, meus irmãos, nós estamos felizes de estar aqui nessa manhã, na nossa escola dominical, né, louvando e glorificando o nome do Senhor por esta oportunidade, mais uma vez estar aprendendo da palavra do Senhor. Eu creio que nessa manhã o Senhor vai falar conosco através dos ensinamentos da sua palavra, que é soberana sobre as nossas vidas. Irmãos, hoje o tema da nossa aula, como já foi dito aqui pela nossa irmã Arleide, é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Então nós vamos ver, irmãos, a respeito dos salmos messiânicos, né? Os salmos que falam sobre Cristo e sobre o plano de salvação que ele tem para nós, né? E nesta manhã nós vamos falar também sobre missões nos salmos. Há pessoas que acreditam que os salmos são somente louvores ou somente poesias, mas na verdade os salmos também eles falam muito a respeito da obra que o Senhor fez nas nossas vidas e como nós temos que utilizar da palavra do Senhor para anunciar esse evangelho que nós já recebemos. Nessa manhã de Páscoa nós comemoramos, né, o ressurgimento de Cristo, né? Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar e é compromisso do cristão anunciar este evangelho. Então, nessa manhã nós vamos estar começando aqui a nossa aula e, como já foi dito, irmãos, é muito importante
como nós não estamos tendo as nossas aulas presenciais, é muito importante os irmãos terem a revista. Por quê? A revista vai ajudar os irmãos a acompanhar o que nós estamos falando. E a revista, ela nos ajuda a entender melhor como que vai funcionar o raciocínio aqui do nosso comentarista, né? E como já foi lido aqui, nós teremos sempre 3 objetivos da lição, e às vezes as pessoas nem sabem para que funcionam esses objetivos. Mas esses objetivos aqui, irmãos, é para nós vermos o que nós vamos aprender, o que nós vamos ouvir, como nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. Então, o primeiro objetivo da nossa lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Então, no tópico 1 da nossa lição, nessa manhã, nós vamos estar focados nos Salmos de número 2. Amém? Nós vamos entender esse texto, o que significa. Nós vamos entender nesta manhã tudo que o Senhor tem para falar conosco através deste texto, tá? E o objetivo é nós entendermos a revelação que existe no texto a respeito das profecias sobre Jesus, né? Então, nós encontramos em Salmos número 2, 3 profecias. São 3 profecias que nós encontramos nesse salmo. A primeira é a revolta da nação do povo contra o ungido de Deus. A segunda, o triunfo do Filho de Deus. E a terceira, o reinado do Filho de Deus sobre as nações. Irmãos, uma coisa importante que nós temos que entender sobre esse texto, na verdade, resumindo já aqui toda a nossa lição, nós temos que entender o que significa salmos messiânicos, porque isso é a suma da nossa lição hoje. Se nós não entendemos o que é salmos messiânicos, nós não vamos entender a nossa lição nessa manhã. Os salmos messiânicos são salmos que eles falam a respeito de Cristo, ou seja, da sua obra, daquilo que iria acontecer com ele, a respeito do caráter de Cristo. Então fala de várias formas a respeito de Cristo. Muitos desses salmos são salmos reais, ou seja, que aconteceram tais coisas, tanto com Davi ou com Salomão, ou com outros salmistas, mas que estas coisas remetem a Cristo. Ou seja, nós temos uma visão daquilo que ainda iria acontecer. E não é diferente no Salmo 2. O Salmo 2, irmãos, é um salmo que ele é muito mencionado no Novo Testamento, várias vezes mencionado no Novo Testamento, né? E nós atribuímos ele a Davi, assim como em Atos capítulo 4, versículo 25, nós podemos ver que este é um salmo de Davi. E este salmo, irmãos, ele começa com uma pergunta, né? Ele começa com uma pergunta, e nós podemos ver aqui no texto. Eu vou estar lendo para os irmãos, que diz assim: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, é uma pergunta. O salmo começa com uma pergunta. Na verdade, irmãos, nós vemos aqui que Davi, ele estava sendo perseguido. Na verdade, Davi, ele não foi aceito, né, como o rei de Israel pelos outros reis e até mesmo pelos povos. Muitos se levantaram contra Davi, enfrentaram Davi, tanto ele quanto os seus sucessores legítimos passaram por isso. Ou seja, eles enfrentaram rejeição. Foi assim com Davi, foi assim com Cristo, e é assim, irmãos, nos nossos dias de hoje também com a igreja. Então nós podemos entender que não é novidade nenhuma a igreja enfrentar rejeição e enfrentar duras perseguições. Não é novidade, porque Davi enfrentou isso no seu reinado,
Cristo enfrentou isso quando estava na terra, e nós como igreja que carregamos o evangelho, nós vamos enfrentar. Por quê? Porque o mundo, irmãos, ele não aceita, o mundo, ele não quer que a igreja venha avançar. O mundo não deseja que o reino de Cristo, o evangelho seja anunciado. Então, Satanás, ele luta 24 horas por dia para que a igreja venha parar. Então, nós vemos que Davi, ele enfrentou isso, e o próprio Cristo também enfrentou isso. O texto diz: por que se amontinam? Por que se irritam? Essa palavra amontinam é do verbo amontinar, né? Que significa porque se enfurece, porque se irritam. As pessoas, irmãos, o homem, ele está caído no pecado. Ou seja, o homem, quando ele nasce e ele não aceita a Cristo, até que o homem tenha um encontro com Cristo, ele é um inimigo de Deus. Por quê? Porque ele está no pecado. Quando nós estamos fora do plano de Deus, nós estamos nos colocando como inimigos de Deus. Nós nos colocamos em oposição contra o reinado do Senhor. Então, irmãos, esse se amontinar significa que as nações se enfureciam contra o reinado de Davi e também contra o reinado de Jesus Cristo. Jesus incomodou muitas pessoas quando ele estava na terra. Porque Jesus era um homem extremamente bom, pacífico, amoroso, porém, mesmo assim, ele enfrentou dificuldades e rejeição. Por quê, irmãos? Porque Jesus não tinha um discurso que agradava ao mundo. Então, Jesus irritou tanto os romanos, como aqueles pensadores gregos e também os próprios judeus. Por que a Bíblia fala, irmãos, que os judeus, eles não aceitaram a Cristo? Eles não receberam a Cristo. Por quê? Porque o judeu, irmão, ele esperava que o Messias viesse acabar com Roma. Viesse acabar com o reinado de Roma. Por quê? Roma era o empecilho para os judeus serem felizes, terem a sua felicidade, serem livres. Então, os judeus, eles ansiavam que o seu Messias viesse e acabasse com o Império Romano. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus, ele tinha um plano. O foco de Jesus, naquele momento, não era acabar com o Império Romano, mas sim anunciar o seu reino, anunciar o seu evangelho. Então, quando os judeus, eles viram que Jesus, ele não veio fazer a sua própria vontade, porque o homem, irmãos, quando nós estamos no pecado, que nós não tivemos um encontro com Deus, o homem que ele não tem um encontro com Deus, ele está no pecado, ele está se colocando como inimigo de Deus. Quando nós somos inimigos de Deus, nós somos, irmãos, pessoas egoístas. Nós queremos que que tudo que seja feito para que nós tenhamos felicidade. Então os judeus, eles queriam essa felicidade, se livrar do Império Romano, mas Jesus não trouxe aquilo que eles queriam. Jesus trouxe uma palavra, um evangelho diferente, e ele estava focado no plano que ele veio seguir. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas querem os benefícios de ser um cristão, os benefícios, as bênçãos contidas na palavra de Deus, mas elas não querem aceitar o plano de Deus, elas não querem aceitar o que Deus tem para elas, elas se colocam como inimigos, elas se colocam como opositores. Então, irmãos, as nações, os governos, o mundo, ele sempre vai se colocar como um opositor, tanto a Cristo quanto à igreja e aquilo que nós carregamos. Então, o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, eu costumo falar na sala Davi sempre isso, nas aulas para eles, que o que nós estamos vivendo hoje não é nenhuma novidade. A igreja ser perseguida por grandes
homens por governos, pela imprensa, pela mídia, por várias formas, a igreja perseguida, os irmãos que estão aí em países onde o evangelho não pode ser anunciado com liberdade, não é novidade nenhuma. Por quê? Porque Cristo passou por isso. Logo após a igreja do Ato dos Apóstolos também passou por isso. Eles também foram perseguidos, eles também tiveram que servir a Cristo dentro das suas casas. Por quê? Porque eles eram perseguidos, eles não tinham liberdade de sair, anunciar o evangelho, então eles tinham que se esconder. Mas mesmo assim, irmãos, nós vemos que a igreja, ela não para, a igreja ela é atuante, a igreja em todas as crises da humanidade, a igreja nunca se dissipou, a igreja sempre foi à frente, a igreja sempre, com toda a perseguição, a igreja ela continuou, ela avançou. E é assim, irmãos, nos nossos dias. Nós estamos aqui nessa manhã numa aula online. É uma forma, é uma ferramenta que Deus, Ele permitiu que nós tivemos para quê? Para os irmãos serem alimentados e para os irmãos continuarem a aprender a palavra de Deus. Então a igreja, em todos os períodos de crise, a igreja sempre encontrou, irmãos, sempre encontrou uma forma de continuar, de não parar, de estar em unidade, de estar em comunhão, de estar aprendendo da palavra do Senhor, de estar vivendo o evangelho. Então, irmãos, hoje, se nós observarmos, o IBGE anunciou no ano passado, 2019, que o número de cristãos no Brasil subiu 61% nos últimos 10 anos. Nós temos hoje no Brasil 42 milhões de evangélicos e simpatizantes. Isso representa, irmãos, 22% da nossa população do Brasil. Ou seja, irmãos, é um número expressivo, extremamente expressivo. E nós vemos o evangelho, ele se multiplicar no Brasil de uma forma muito expressiva e rápida. Então, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje não é por acaso, não é uma coincidência, não é, nossa, por que a igreja é tão perseguida? Irmãos, não é porque o inimigo ele se ira com isso. Por quê? Porque a igreja está crescendo. Então, logicamente, irmãos, nós enfrentaremos perseguições por homens que a Bíblia relata serem inimigos de Deus. Porque todo homem, irmão, que não tem uma aliança com Deus, que não tem um encontro com Cristo, que não nasce de novo, ele é inimigo de Deus, porque ele está no pecado. A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma aliança com Ele, nós somos feitos agora amigos de Deus. Então, o Salmo, essa profecia, dentro desse Salmo 2, está dizendo a respeito disso. Está dizendo a respeito das nações que se levantariam, das pessoas que iriam se irritar com o Evangelho. As pessoas, irmãos, elas não abraçam o Evangelho de uma forma muito rápida se elas não terem uma compreensão da palavra de Deus, uma compreensão bíblica. Por quê? Porque o Evangelho, irmãos, ele é confronto. O Evangelho, ele confronta o homem. O Evangelho não foi feito só para trazer benefícios e comodidade ao homem, não. O Evangelho, ele nos confronta. O Evangelho, ele faz o homem abandonar o pecado, abandonar a sua raiz pecaminosa, as suas vontades, os seus deleitos. Então, irmãos, por isso que nós temos que entender que tudo que nós vivemos hoje não é novidade nenhuma. Davi enfrentou isso por ser um escolhido de Deus, por estar reinando.
Cristo enfrentou isso, enfrentou todos os tipos, irmãos, de perseguição, desprezo, até mesmo dos seus que queriam que ele fizesse algo e ele não fez como eles gostariam. E nós enfrentamos hoje, né, irmãos? Nós enfrentamos hoje. Então, a igreja, ela precisa entender isso. Nós precisamos entender que nós sofreremos perseguições. Porém, irmãos, as promessas são promessas de vitória. São promessas de um futuro bom para a igreja. Nós podemos passar o que for aqui na terra. A perseguição que for, irmãos, nós seremos vitoriosos, porque é isso que a palavra de Deus nos afirma. Amém, irmãos? Então, a revolta das nações contra o povo de Deus, contra o ungido de Deus, significa isso. Essa é a profecia, a primeira profecia que nós encontramos no texto. Amém, irmãos? Nós estamos aqui, é um pouco atípico, né? Tô olhando pro Ju, tô olhando pra câmera. Mas é isso, irmãos. Nós vamos nos adaptando, né? Eu espero que os irmãos estejam acompanhando aí, estejam sendo abençoados. Amém? Então, irmãos, nós vamos passar para a segunda profecia, que é a respeito do triunfo do Filho de Deus. Amém? O Senhor, ele irá triunfar, irmãos. Triunfar sobre todas as coisas, inclusive sobre as pessoas que se opõem ao seu reinado. As pessoas que se opõem ao seu reinado. O Senhor Jesus Cristo, ele irá triunfar sobre todas as nações e sobre todos que se opõem contra o seu reinado. Nós podemos ver aqui, irmãos, que nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. A Bíblia, ela nos mostra que nós temos duas opções. Não existe uma terceira opção. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Não existe um meio termo. Como eu disse aqui nessa manhã para os irmãos, existe no Brasil um número expressivo de evangélicos, de cristãos. E nós podemos ver, irmãos, que muitos, no censo que eles fizeram, neste número existem muitos simpatizantes, ou seja, são as pessoas que elas não frequentam igreja nenhuma, elas não vão, né, não fazem parte, não são membros de nenhuma das nossas instituições, das nossas igrejas evangélicas, mas elas se simpatizam com aquilo que os evangélicos fazem, né? Mas, irmãos, eu costumo dizer, e boa parte desse número, nós chamamos eles de desigrejados, são as pessoas que se simpatizam, mas não querem ter aquela relação tão estreita. Ele vai de vez em quando, né? Vai, gosta, vai num culto, vai no outro, mas ele não é uma pessoa tão presente. Então, irmãos, eu diria que essas pessoas, elas estão enquadradas nesse meio termo que não existe biblicamente. Porque não existe, a palavra de Deus é muito clara. Quem se submeter ao reino de Cristo, ao reinado de Cristo, ao reinado do ungido, esse irá receber as suas bênçãos. Aquele que não se submeter, ele pagará por essa rebeldia, por essa oposição. Então, irmãos, nós não enxergamos um meio termo. Ou seja, não dá para nós ficarmos em cima do muro. Ou nós nos comprometemos 100% com as coisas de Cristo, com o Evangelho, ou, irmãos, nós estamos fora. Não existe. Só existe o preto e o branco. O cinza não tem. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Ou nós somos parte do time que se opõe, ou o time que está com Cristo. Então, o Senhor, ele fala conosco.
Ele fala para nós que nós precisamos, irmãos, estar aliançados na sua palavra, estar comprometidos com o seu evangelho, né? Então, esse é o texto vai dizer, eu vou pedir aqui para irmã Arleide procurar para nós o texto. Deixa eu só achar onde está o versículo aqui, irmãos. É o Salmos 2, o verso 1 ao 3. Né? Nós vamos entender aí melhor o triunfo do Filho de Deus. Enquanto a irmã acha ali, o que nós entendemos, irmão? Esse triunfo do Filho de Deus diz a respeito exatamente das pessoas que se submetem ao seu reinado. A minha irmã vai ler para nós essa manhã, do 1 ao 3. Pode ler. Porque se amotinam os gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Amém. Deus abençoe. Ou seja, irmãos, os sábios e entendidos, ou seja, aqueles que acham, irmãos, que carregam a verdade, mas não estão em Cristo, eles serão confundidos. Como diz o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, os sábios e entendidos, eles serão confundidos por causa do triunfo do Filho de Deus. Haverá um triunfo de Cristo sobre os arrogantes. Por quê? Hoje nós enxergamos que a humanidade, irmãos, as pessoas, elas estão correndo atrás da sua própria felicidade. Constantemente, com certeza você já ouviu alguém dizer assim: eu não me importo com nada, eu quero a minha felicidade, eu estou correndo atrás da minha felicidade. Essas pessoas são pessoas que elas não se submetem à vontade de Deus, não se submetem ao plano de Deus. Elas estão, irmãos, focadas em seu próprio benefício. Mas a palavra de Deus diz que haverá um triunfo de Cristo sobre estas pessoas. Nós veremos, irmãos, Cristo triunfar sobre todos aqueles que se opõem ao seu reinado. Nós temos aqui na nossa revista um comentário de Spurgeon a respeito do triunfo de Cristo. Eu vou estar lendo para os irmãos, que diz assim: o Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaço as nações rebeldes. E apesar de força imperial, eles não passarão de vasos do oleiro, facilmente despedaçados com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão quebrados. Os vasos de oleiro não serão restaurados caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Olha só que tremendo, irmãos, esse comentário. Esse comentário está dizendo isso, irmãos, que Cristo facilmente, irmãos, despedaçará todos aqueles que se opõem ao seu reinado. Ou seja, irmãos, isso está falando do reinado de Cristo, quando no milênio ele irá reinar. E com certeza, irmãos, Cristo ele irá julgar as nações, e aqueles que se opuseram ao seu evangelho serão julgados. Mas, irmã Daniele, como que é isso? Como que o Senhor ele julga, irmãos? É tão simples nós entendermos, já pelo fato de que nós estamos vivendo hoje. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, certo? Isso, irmãos, como igreja, nós entendemos que não é só porque a China fez alguma coisa,
só porque alguém lançou um vírus para acabar com a economia. Nós entendemos isso muito mais além, mas como é também, irmãos, um castigo de Deus sobre a humanidade. Já nós sentimos as dores do parto, aquilo que ainda está por vir. Então, irmãos, nós vemos que basta muito pouco, um simples estralar de dedos de Cristo, irmãos, faz a terra todinha parar. Um simples movimento do Senhor em derrotar os seus inimigos bastaria, irmãos, para aniquilar aqueles que se opõem a Ele. Então, irmãos, não é difícil de nós entendermos, porque um vírus, não vou dizer simples, né? Porque podemos ser facilmente julgados, mas digamos um vírus que é uma gripe, fez com que o mundo inteiro parasse. O mundo inteiro. As pessoas estão paradas, estão trancadas nos seus lares, estão sem trabalhar, a economia parou, tudo parou. Um vírus, irmãos. Agora, o que dizer da vara de ferro do Senhor? Então, irmãos, imagina só, quando o Senhor vier julgar as nações, o que irá acontecer então, irmãos? Será cruel, irmãos, o castigo para aqueles que se opõem ao reinado do Senhor. É por isso que nós precisamos constantemente, todos os dias, escolhermos, fazermos escolhas, estarmos do lado certo, estarmos vivendo o Evangelho, irmãos, porque nós precisamos viver o Evangelho todos os dias, não nos opor ao Evangelho. Muitos cristãos, irmãos, hoje perdem as bênçãos porque se opõem àquilo que é pregado, se opõem àquilo que é ministrado. Muitos jovens vão para as faculdades e lá escutam ensinamentos dos professores, ideologias humanas, e vem para a igreja e fala que o evangelho está errado, que o evangelho é isso, que o evangelho é aquilo, que o pastor está falando bobeira. Não, irmãos, nós não acreditamos em ideologias humanas, nós acreditamos no Evangelho. Quando você se opõe à palavra de Deus, ao Evangelho genuíno, você não está se opondo só à igreja, você está se opondo ao próprio Cristo. E isso trará para a sua vida um peso, irmãos, muito difícil. Então, isso nós encontramos nesse texto a respeito disso. Então nós não devemos nos opormos. O Evangelho está aí para nós nos submetermos a ele e não se opor. Aqui, irmãos, nós encontramos a terceira profecia que diz a respeito do reinado do Filho de Deus, né? Nós temos o triunfo do Filho de Deus e agora o reinado do Filho de Deus. Amém? Como eu já disse para os irmãos, só tem dois lados, né, irmãos? Esse reinado que nós encontramos aqui no texto diz a respeito de a princípio é um reinado espiritual, mas futuramente será um reinado físico e universal. Amém? Conforme nós vemos em Salmos 2 e o verso 8. Amém? A princípio, um reinado espiritual, mas futuramente, quando Cristo estiver reinando no milênio, que vai ser um período maravilhoso de paz na terra, será então um reinado físico, e ele reinará sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, mas a princípio é um reinado espiritual. E eu quero aqui pedir ajuda para alguém aqui, os irmãos que estão acompanhando aqui, abrir Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, amém? Esse reinado, irmãos, que o texto de Salmos está falando, diz a respeito de quando Cristo, ele ressurge, né?
Cristo, ele morre, ressuscita, passa pelo processo da ressurreição, então ele é coroado como o Filho de Deus agora ressurreto. Amém? A irmã Leide vai ler para nós Hebreus capítulo 1, versículo 3. Amém? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha só, irmãos, Cristo, quando ele ressurge, ele é coroado, ou seja, o reinado, entramos no reinado do Filho de Deus. Ele é coroado à direita de Deus, à destra do Pai, e ele recebe então o seu galardão pelo seu plano, na verdade, por aquilo que ele fez, pela sua entrega. Cristo, ele é coroado e ele está reinando nos céus, ou seja, um reino espiritual. Porém, um dia será também um reinado físico e presencial. Todos nós veremos esse reinado, né, irmãos? O Senhor, ele reinará sobre todas as nações. Amém? Então, nós podemos entender que nós só temos duas opções. Ou nós somos regidos pelo pecado, ou nós somos regidos pelo reino de Cristo. Amém, irmãos? Se você está fora da presença de Deus, se você está fora da vontade de Deus, você está no pecado. Mas se você está dentro do plano de Deus, você aceita o plano de Deus para a sua vida, então é Cristo quem está reinando sobre você. Espiritualmente, Cristo está reinando sobre você. Ele rege toda a sua vida e tudo o que você faz. Geralmente, irmãos, quando nós vamos pregar o evangelho, as pessoas que têm costume aí de evangelizar, nós, com certeza os irmãos já ouviram isso, nós sempre falamos assim: olha, Jesus tem um plano na sua vida. Venha para Cristo, Jesus tem um plano na nossa vida. Nós falamos isso, né? Nós falamos para as pessoas. Mas, irmãos, o que nós devemos explicar para as pessoas é que elas devem se submeter a esse plano. Ou seja, irmãos, não adianta nada nós falarmos: olha, Deus tem um plano na sua vida, mas a pessoa não se submeter àquele plano. É necessário a pessoa ela entender o plano da salvação e se submeter. Ou senão, irmãos, não fará sentido algum na vida daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa pensa: bom, Deus tem um plano na minha vida, então eu vou fazer o que me dá vontade, eu vou sair por aí e o plano de Deus na minha vida vai se cumprir. Não, irmãos, é necessário se submeter ao plano, é necessário se render, é necessário abandonar as práticas antigas de quando éramos inimigos e agora nos tornamos amigos de Deus. Então, nós devemos ter essa ciência, irmãos, de que quando nós vamos pregar para as pessoas, porque nossa lição também está falando de missões, quando nós vamos pregar para as pessoas, não só falar assim: olha, Deus tem um plano na sua vida, mas explicar o plano da salvação. Nossa função é explicar o plano da salvação. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida, mas o plano de salvação para a tua vida, você tem que se submeter a ele. Ou seja, a pessoa ela precisa aceitar a Cristo e a partir daquele momento mudar a sua vida, para que Cristo possa reinar sobre ela. Ou senão, irmãos, ela vai viver uma vida leviana, acreditando que Deus tem um plano na vida dela e ela fazer o que for, aquele plano vai se cumprir. Não vai, irmãos. Porque se Cristo, ele já pagou o preço na cruz do Calvário, não foi para nós ficarmos no pecado, não foi para nós ficarmos vivendo a mesma vida de antes. É por isso que o crente, irmãos, ele muda completamente suas atitudes. Quando nós estamos na presença de Deus, nós mudamos, porque nós entendemos, nós olhamos para a cruz e nós entendemos que aquela cruz
não era para Cristo, era para nós. Então, quando nós entendemos esse plano de salvação, nós nos submetemos a Ele. É por isso que nós estamos aqui, porque nós nos submetemos ao plano de Deus. Então, quando os irmãos forem, fica aí, né, a dica, quando os irmãos forem evangelizar, não fala só para a pessoa que Deus tem um plano na vida dela, mas explique o plano de salvação para a vida dela, o que Cristo fez. Porque as pessoas confundem muito isso, né? As pessoas acham... Eu já conversei com várias pessoas e a pessoa, ela se justifica, ela fala, eu estou fazendo isso, eu estou no pecado, eu estou no mundo, mas eu sei que Deus tem um plano para mim. Mas ela não está se submetendo, irmãos. Então ela precisa entender que o plano existe sim, já foi concluído lá na cruz, mas ela precisa aceitar, se submeter a este plano para que ela faça parte das bênçãos que é estar na presença do Senhor. Amém? Esse é a profecia sobre o reinado de Cristo. Amém? E nós precisamos nos submeter constantemente ao Senhor Jesus, né, irmãos? Abandonarmos a nossa prática do pecado e aceitarmos o Evangelho da maneira como ele é, que nos confronta todos os dias. Amém, irmãos? Agora nós vamos para o tópico 2. Deixa eu dar uma água aqui, né? O tópico 2, irmãos, nós sentimos muita falta, né, dos alunos para discutir, mas os irmãos fiquem aí que eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. O tópico 2, nós vamos aprender sobre o sofrimento do Messias. E aí, irmãos, nós já vamos pular lá para Salmos, número 22. Nós estávamos no Salmo 2, agora nós vamos para os Salmos de número 22, que fala a respeito dos sofrimentos de Cristo, tudo que Cristo haveria de sofrer para nos garantir a salvação, para concluir o plano da salvação. Então, irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus nos diz, Salmos 22, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Irmãos, aqui nós vemos que o salmista, ele está em aflição, ele está sendo afligido. E o salmista, ele dá um grito de socorro. Agora, irmãos, é muito importante nós entendermos essa passagem, porque Cristo, lá na cruz, ele fez menção desse mesmo salmo. Cristo na cruz também disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós precisamos entender esse salmo que diz assim, olha, perceba, irmãos, que o grito do salmista é um grito pedindo socorro, é um grito de desespero. Por quê? O salmista, ele se sente, irmãos, não é que ele foi abandonado, mas o sentimento é de abandono. Então, por não saber quando vai acabar o seu sofrimento, o salmista, ele usa essa palavra, Deus meu, por que me desamparastes? Mas nós temos que entender que isso não é um desamparo de Deus, porque se nós vermos assim, se nós interpretarmos errado, nós vamos falar, o salmista foi desamparado por Deus. Não, irmãos, é um sentimento. Ele se sentiu sozinho, mas ele não estava sozinho. Por quê? A aflição foi tanta, a aflição foi tamanha, que ele se sentiu desamparado. Tanto que no verso 5, o salmista diz, olha, a ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Ou seja, ele está dizendo, os meus antepassados clamaram ao Senhor
e foram libertos da sua aflição, tiveram a sua aflição sanada, tiveram resposta. Eles confiaram no Senhor e receberam vitória. Ou seja, o salmista estava sofrendo e aguardando da parte do Senhor um livramento. Então nós enxergamos isso lá na cruz. Quando Cristo está na cruz, muitas pessoas podem pensar assim: mas Cristo, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado pelo Pai na cruz? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Mas ali na cruz, Cristo, como homem, ele estava sentindo dor. Ele estava passando por um sofrimento. Cristo passou por cerca de 6 horas, irmãos, na cruz. Ou seja, foi um período longo de dor profunda, tanto a dor física, irmãos, quanto a psicológica e também espiritual, porque ali na cruz, Cristo não estava sofrendo só fisicamente, mas imagina, Cristo estava carregando os pecados de toda uma humanidade. Então a dor de Cristo era muito intensa, e Cristo, irmãos, ele não sabia que momento aquela dor ia se sanar. Por isso ele faz uso desse salmo. Por isso que Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, como homem, sentindo dor física, Cristo se sente desamparado. Mas ele sabe que o Pai está com ele. Ele sabe que o Pai está ali. Mas por causa da dor e por causa de não saber, porque Cristo não sabia o momento exato que aquela dor ia passar, ele clama ao Pai. Ele pede ao Pai que aquela dor seja sanada. Então, as pessoas, nós temos que tomar muito cuidado para não interpretar isso errado. Porque pode ser que uma pessoa que não tem muito conhecimento bíblico, ela vai dizer assim: olha aqui, ó, Jesus foi desamparado na cruz. Não é, irmãos, mas ele teve o sentimento, o mesmo sentimento que o salmista teve de desamparo, Jesus também teve. Ele também sentiu na pele, como homem, um desamparo, mas ele não foi desamparado, né, irmãos? E nós podemos ver aqui em João, a irmã Eleide pode abrir para mim, João no capítulo 18, o versículo 28 e o 30. Nós vamos entender, porque, irmãos, uma coisa nós temos que entender: ninguém matou a Cristo. A irmã vai ler esses versículos e nós vamos poder entender melhor. Cristo, ele não foi uma vítima. Cristo não clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava se vitimando porque alguém o levou àquela cruz. Não. Cristo, irmãos, ele entregou a sua vida. Foi uma entrega. Ninguém, irmãos, jamais poderia ter matado a Cristo. Mas ele escolheu se submeter ao plano de seu Pai e ir até o fim naquela cruz e se entregar por nós. A irmã vai ler para nós 28 e 30, tá? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem. É o 18 ou 28 e 30? 28, 18 e 28, né? Isso, é isso mesmo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. 30. Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Olha só, irmãos, Cristo, ele foi levado ali para sofrer, padecer ali. Porém, irmãos, nenhum homem teria esse poder. Ele próprio se entregou na cruz. Ele mesmo se entregou. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo se entregou. A palavra de Deus vai nos dizer que quando todas aquelas coisas passaram, tudo aquilo passou, Jesus ele entregou. Ou seja, em algum momento ali na cruz,
o Pai revelou a Cristo: olha, todas essas coisas já se passaram, ou seja, já está consumado, o sacrifício já foi feito. Ali sim, Cristo entregou o seu Espírito ao Pai e teve a consumação da sua morte em cruz. Então, irmãos, nós entendemos isso, que ninguém poderia ter feito isso. Ele mesmo se entregou e ninguém tirou a sua própria vida. Cristo foi o autor da sua própria existência, irmãos. Cristo foi o autor da sua própria existência. Ele sofreu, padeceu, tudo por amor. Foi uma escolha. Assim como Cristo escolheu morrer por nós e entregar a sua vida, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo e escolher nos submeter a Ele e ao seu plano redentor. Nós podemos imitar a Cristo. Amém? Vamos lá. O tópico 2 fala a respeito da sujeição e o abandono, ou seja, Cristo, ele se sujeitou, se sentiu abandonado, né? E o comentarista vai dizer aqui, olha, os judeus o desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu um brado excedente amargo. Pregado à cruz, vemos o nosso Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos? Temos ouvidos para ouvir, ouçamos, e tendo olhos para ver, vejamos. Ele se agarra a Deus com as suas mãos e clama 2 vezes: Deus meu, Deus meu. O espírito de adoção era forte no Filho do homem sofredor. Naquele momento de angústia que Cristo entrega finalmente a sua vida, ele se apega ao Pai. Amém, irmãos? Já aqui passando para o próximo tópico, Cristo passou por zombaria e desprezo. Mais uma vez, vou pedir para a irmã Arleide abrir aí para nós, Filipenses capítulo 2, versículo 7 e o 8. Irmãos, como que nós entendemos que... Como nós entendemos que Cristo, ele conseguiu passar por desprezo e por zombaria? Porque nós pensamos, como Cristo conseguiu suportar todas essas coisas? Nós vamos entender aí no texto de Filipenses 2, o versículo 7 e o 8. Pode ir. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus, irmãos. Olha só, Cristo se sentiu sim desacreditado, Cristo se sentiu desprezado, Cristo foi alvo de zombaria e inclusive de traição. Com certeza, irmãos, Cristo se sentiu abandonado, até mesmo pelos seus discípulos, porque Judas, que era alguém de sua confiança, o traiu. Pedro, que também era um discípulo muito próximo a ele, o negou. Então, como ele não iria se sentir abandonado? Cristo se sentiu, sim, irmãos, abandonado. Porém, o fato dele sentir esses sentimentos não fez parar, não fez abandonar o plano que ele estava seguindo, o plano de Deus, o plano do seu Pai. Então, irmãos, nós muitas vezes nas nossas vidas, nós nos sentiremos sim abandonados, rejeitados, seremos muitas vezes motivos de zombaria. A igreja muitas das vezes é o alvo de zombaria do mundo. O mundo usa as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, para zombar de nós. Mas, irmãos, nada dessas coisas devem nos fazer parar. Por quê? O texto diz que Cristo, ele humilhou-se a si mesmo.
obedecendo o plano do seu Pai e indo até o fim na morte de cruz. Assim, irmãos, como Cristo, nós devemos ser. Às vezes as pessoas, elas querem nos humilhar, elas querem nos entristecer. Às vezes nós somos alvos de abandono, as pessoas nos abandonam, mas isso não deve ser motivo para você abandonar o plano de Deus na sua vida. Você deve seguir em frente, irmãos. Por quê? Porque você está de olho no alvo que é Cristo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, nada desses fatores externos pôde impedir que ele realizasse o plano de Deus. Ele foi perseguido, foi zombado, foi abandonado, mas nada dessas coisas o parou. Porque a Bíblia diz que a si mesmo ele se esvaziou. Ou seja, irmãos, quando alguém nos humilha, é claro que nós nos sentimos ofendidos. Mas Cristo, ele não se sentiu ofendido. Por quê? Porque antes de humilharem ele mesmo se humilhou. Então o crente, irmão, ele não pode ser não me toque. Ofendido porque mexeram com o evangelho. Ofendido. Não, irmãos. Nós temos que primeiro nos humilhar diante de Deus. Porque quando você se humilha, o que a pessoa pensa de você, o que a pessoa está falando de você, não vai te afetar, porque você já se humilhou antes diante de Deus. Então, irmãos, Jesus, ele teve um equilíbrio emocional quando ele passou por tudo isso, porque ainda assim ele era 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu, ele teve esse sentimento de abandono, mas ele conseguiu continuar o plano porque ele já havia se humilhado a si mesmo. Então, irmãos, o crente, ele não pode, eu não vou mais na igreja porque o irmão não me abraçou, porque a irmã não me cumprimentou. Está faltando na vida desse crente a humilhação. Se humilhar, ele está se ofendendo muito fácil, irmão. Ele está oscilando muito facilmente. Não, ele tem que imitar a Cristo. Antes se humilhar, se render, dizer assim: não importa o que estão falando de mim, não importa se estão me perseguindo, se estão perseguindo a minha família, se estão me perseguindo no trabalho por eu ser cristão, eu vou me humilhar diante de Deus. E nada dessas coisas vai me fazer perder o projeto de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Então nós devemos, antes de tudo, nos humilhar. Assim nós não seremos atingidos pelos fatores externos. Irmã Leide, pode abrir Hebreus 12, versículo 2. Até, Ju, não estou vendo a hora ali. Até mais uns 10 minutos. Tá errado o relógio? Não, tá certo. Certo? Uhum. Pode ler, irmã Leide. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, glória a Deus. Olha só o que o versículo diz. Olhando, irmãos, olhando para frente, ou seja, Jesus, quando ele passou por todas as aflições que passou, ele estava olhando. Ele olhou para o alvo, ou seja, Jesus sabia que depois que ele passasse por todo o processo da crucificação, ele iria ressuscitar e se sentaria à destra do Pai. Assim, irmãos, deve ser o crente. Nós temos que entender que depois que nós passarmos por todas essas aflições terrenas, nós receberemos a nossa recompensa como salvos. Então, irmãos, nós precisamos constantemente encontrar esperança, encontrar um motivo. Nós vemos que hoje muitas pessoas tiram as suas próprias vidas, e um dos maiores motivos das pessoas se suicidarem é porque elas não têm um motivo de viver, um motivo de acordar, fazer as suas coisas. Ela não tem motivo de viver. Mas nós, os cristãos, nós temos. Por mais de todas as aflições que nós passamos, nós sabemos o porquê nós servimos a Cristo. Porque nós estamos de olho no nosso prêmio. Cristo, irmãos, ele não parou
Porque ele olhou para o prêmio, ele olhou para a esperança. Qual era a esperança? Eu vou me assentar à destra do meu Pai. Depois da cruz, eu vou ressuscitar e vou me assentar à destra de Deus. Cristo olhou para a recompensa. Assim deve ser o cristão, não olhando para as recompensas terrenas, mas para as recompensas da glória, irmãos, que virá. Então nós devemos olhar e pensar: nós estamos passando dias difíceis, nós somos perseguidos, passamos por aflições, fazemos tudo em prol do Evangelho, e nós devemos saber, irmãos, que vai valer a pena, porque um dia nós não estaremos mais aqui, nós estaremos junto com Cristo. Então, irmãos, se você quer ter um propósito de vida, se você quer ter um motivo para todas as manhãs levantar e acordar e viver, irmãos, o maior motivo é a glória de Deus, é a glória vindoura. Se apegue. Eu costumo dizer que todas as promessas podem falhar. Todas elas podem falhar, mas a promessa, irmão, da salvação, a promessa de um novo céu, uma nova terra, essa já está concretizada nas nossas vidas. Jesus já garantiu para nós na cruz, e é para ela que nós devemos olhar. Pode ser que Cristo volte e você ainda não se casou, pode ser que Cristo volte e você ainda não terminou sua faculdade, pode ser que Cristo volte e você ainda não realizou os sonhos que você tem, mas pode ter certeza, se Cristo voltar, a maior promessa que Ele fez para nós se cumprirá na sua vida. Você se encontrará com Ele e viverá eternamente. Então, nessa manhã de Páscoa, nós podemos dizer isso, olhando para o alvo, irmãos, olhando para Cristo. Nós vamos suportar todas essas aflições, nós vamos passar por elas, porque nós não estamos focados nas coisas terrenas, mas naquilo que ainda está por vir. Isso é muito glorioso, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor já garantiu isso para nós e devemos o imitar, né? Jesus sabia da promessa que o Pai tinha para ele, o gozo que era proposto, né? Então ele desprezou todas as aflições, todas as zombarias. Então, irmãos, o meu conselho nessa manhã é para você. Estão zombando de você? Ai, crente doido, fica assistindo live, fica indo para a igreja, nem é para ir para a igreja. Irmãos, vamos fazer como Cristo, vamos desprezar a zombaria, vamos desprezar aquilo que o inimigo está falando, porque nós não estamos olhando para as coisas da terra, nós estamos olhando para as coisas do céu. Então, irmãos, vamos desprezar as opiniões alheias, as opiniões dos inimigos de Deus. Uma das coisas que faz o crente retroceder demais, irmãos, é olhar para a opinião do mundo. Se você olhar para a opinião do mundo, irmãos, você para. Mas quando você olha para a opinião de Deus, quando você olha para a opinião do Pai, você sabe que você está no caminho certo, porque você vai receber o galardão como filho e filha de Deus. Amém, irmãos? E só para concluir, o último tópico, né, que fala a respeito dos salmos missionários. Irmãos, Cristo, ele foi o primeiro missionário, porque ele foi enviado pelo Pai para cumprir um plano, cumprir um propósito. Então, Cristo fez uma submissão, ele se submeteu ao Pai, veio e anunciou o Evangelho. Então, irmãos, nós devemos imitar a Cristo. Se eu creio no Evangelho, se eu acredito na palavra de Deus, então, irmãos, eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar o Evangelho para as pessoas, porque eu sei a verdade, eu carrego a verdade. Cristo veio à Terra e ele não se ocultou. Por quê? Porque ele carregava dentro de si
o plano do seu pai, ele carregava toda a vida de Deus em si. Então ele veio e ele não ocultou o evangelho das pessoas. Cristo anunciou pessoalmente, individualmente, o evangelho às pessoas. Então, irmãos, nós devemos, como igreja, anunciar o evangelho de Cristo. Você não pode se esconder. De fato, hoje nós estamos vivendo uma coisa atípica, né? Nós não estamos podendo sair, então não dá para evangelizar, né, Lídia? Entrar dentro das favelas. Mas nós temos outras ferramentas, nós temos a internet, nós temos os nossos ambientes familiares, porque nós ainda estamos com as nossas famílias. Então, irmãos, você não deve parar de falar do evangelho na sua casa. Por quê? Nós entendemos que se nós ficarmos em casa e não lermos a palavra e não buscarmos o Senhor, nós vamos perdendo, né, irmãos? Então, o inimigo ele vai ganhando espaço. Nós devemos, nas nossas casas, nossos lares, orar, louvar, adorar, ler a palavra e continuar vivendo o evangelho. E logo, irmãos, em nome de Jesus, nós poderemos sair às ruas aí e anunciar o evangelho em nome de Jesus, porque esse é o desejo de Jesus, que nós anunciemos, que nós o copiamos, que nós vamos de rua em rua, cidade em cidade, casa em casa, assim como ele mesmo fez, nós façamos também. E nós não devemos parar, não devemos retroceder. Tá difícil, não, irmãos, não devemos olhar para as circunstâncias, mas devemos olhar para Cristo. Salmos 117, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, já para encerrarmos. Salmos 117 diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Irmãos, o evangelho é verdadeiro. O evangelho é tão verdadeiro, irmãos, que o fato de Cristo ressuscitar ao terceiro dia prova a sua veracidade. Cristo, ao ressuscitar, ele está provando que o evangelho, o plano de salvação se consumou. Irmãos, não faria sentido nenhum Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados e não ressuscitar. Não ia valer nada. A ressurreição de Cristo é a prova de que seu evangelho é verdadeiro. O fato dele ressuscitar prova que o seu evangelho é verdadeiro. E o Salmo diz que é para todos. Cristo não fez acepção de pessoas. Ele não morreu para A ou B. Foi por todos. Todas as nações, todos os povos, todas as pessoas têm direito de receber a salvação. Porém, nós precisamos anunciar. Isso é responsabilidade do crente, anunciar a salvação. E as pessoas, elas querem receber a salvação, irmãos, mas elas precisam ser evangelizadas. E essa é a função do crente. Porque, irmãos, nós já estamos dentro. Nós já estamos no time dos salvos. Nós já fazemos parte dos escolhidos. Agora nós devemos trazer outros irmãos também para fazerem parte desta família do Senhor Jesus. E nós devemos ir a todas as nações, a todos os povos, porque todos precisam de Jesus. Todos precisam conhecer o evangelho. Todos precisam conhecer o plano da salvação. E todos precisam, irmãos, conhecer ao Senhor Jesus e ter uma vida com Ele, andar com Ele e fazer parte da sua gloriosa vida e do seu glorioso plano de salvação. Amém, irmãos? Nessa manhã eu já quero agradecer ao Senhor, que os irmãos me perdoem, né? Qualquer coisa. É difícil, irmãos. Primeira vez, né? Então, mas eu creio que
os irmãos aí conseguiram compreender. Se me faltou alguma coisa, eu creio que o Espírito Santo do Senhor irá falar melhor ao coração dos irmãos. Que os irmãos não venham parar, né, irmãos? Que nós não venhamos parar. Não venhamos deixar as coisas que estão acontecendo nos tirar o Evangelho de Cristo. Não, irmãos. Vamos imitar ao nosso Senhor Jesus e mesmo diante de tantas coisas, nós vamos avançar. A igreja sempre, no meio da crise, avançou. E não é agora que a igreja vai parar, né, irmãos? Nós cremos nisso. A igreja não parou, ela é viva, ela é atuante. E nós sabemos que o Senhor, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então o Senhor está conosco e nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos dar um amém por essa palavra? Amém? Palavra maravilhosa, lição maravilhosa, onde falou Jesus Cristo em missões nos Salmos. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Dani. Nossa irmã Dani é professora da classe dos jovens, classe Davi, tem sido bênção aqui na nossa escola. Irmão, nós já vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos permitiram entrar nos seus lares para estar aprendendo a palavra do Senhor. Mais uma vez reforçando, os irmãos nos procurem para comprar a sua revista, tá bom? Estamos falando sobre o livro de Salmos esse trimestre. Tem sido bênção para nós. Domingo que vem vai ser o Supremo Bom Pastor. Vai ser bênção também. Nós aqui da Escola Dominical, nós queremos desejar a todos os ouvintes e os alunos um feliz domingo de Páscoa, né, irmãos? Hoje é dia da Páscoa, é um dia de alegria, é um dia de esperança, é um dia de gratidão. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, né, irmãos? Oh, glórias a Deus. Então, o mundo comemora a Páscoa do jeito um pouco diferente, trocando ovos para lá e para cá, mas nós nos alegramos porque Jesus ressuscitou. Essa é a nossa vitória.